Bom, aqui nas provas, né, nos exercícios, é bem comum pedir um exercício tipo isso que eu acabei de fazer no vídeo anterior. A gente dá um elemento químico e pede para quais são os quatro números quânticos do elétron mais energético desse elemento químico. E aí então a pessoa faz aquilo que eu já expliquei no vídeo anterior, faz a distribuição eletrônica, vê aonde que está esse elétron, faz a distribuição dele nos orbitais ali, no subnível que ele está, e ver qual é a orientação do spin do elétron, vai lá e diz os quatro números quânticos. Foi o que a gente já fez, tá? Só que agora é o seguinte, ó. Outro tipo de exercício que eu gosto de colocar nas provas é dizer só os números quânticos e perguntar de que átomo eu estou falando. Então, podemos fazer uma brincadeirinha aqui, deixa eu botar aqui vamos inserir tapar a visão de vocês aí, né? Fazer um troço aqui, ó. Se eu dissesse para ti que determinado átomo tem esses quatro números quânticos aqui. O elétron mais energético de um átomo tem esses quatro números quânticos aí. De que átomo que eu estou falando? Aí tu poderia pensar assim, ó, mas o primeiro número quântico dele acaba no 3. Então, se tu voltar aqui, ó, vamos voltar aqui no diagrama. Então, é um desses aqui, acaba aqui, né? Acaba esses aqui, ó, ou acaba com 3s2, com 3s, ou com 3p, ou com 3d. Aí tu já tá nessa dúvida aqui, tá? Aí tu, volta para cá e olha assim, mas o orbital que ele tá é o orbital 2, né? O segundo número quântico tá falando que ele tem um subnível D, né? Porque o número quântico o L quando é 2, é porque a gente está falando do subnível D de dado, tá? E aí então, aí tu já vai voltar nesse diagrama aqui, já vai pensar, mas então ele acaba com 3D alguma coisa, né? Porque já está na camada 3, que já disseram. E é D, então é 3D alguma coisa. Então agora tu já está numa dúvida assim, tá, ele é 3D, mas aí ele é 3D1, D2, D3, D4, isso aí tu não sabe, né? Tá, tu não sabe. Mas aí te disseram outra informação. Daqueles 5 orbitais D, a distribuição eletrônica acabou no orbital menos 2. Aí, até eu vou encolher aqui, ó, tu já está numa dúvida assim, ó, já era no orbital 3, ele acaba em 3D, né? Porque acaba com 3, acaba com D, só que agora já me disseram que acaba no menos 2. Mas para acabar no menos 2, ou aí tu já está numa dúvida entre duas só. Ou ele é o 3D1, que é o que está aqui, né? Ou ele é esse, ou, porque se não tivessem dado para ti essa informação aqui debaixo ainda, ou ele podia ser que encheu, tinha um elétron aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, 5, e entrou o sexto aqui. O último estava aqui. Também, deixa eu só fazer tapar essa última informação aqui, ó. Aqui, ó. Né? Se tu não soubesse essa informação aqui ainda, tu ia estar nessa dúvida, né? Só com essas três informações aqui, ou tu pensa que ele é o 3D1, ou tu pode pensar que ele é o 3D6. Porque se fosse 3D6, também dava esses três números quânticos aqui, ó. Ia acabar no 3, ia ser no D, só que ia ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e o sexto entrou aqui. Só que aí, se a gente estivesse falando do átomo 3D6, o sexto elétron ia entrar com o spin ao contrário, flechinha para baixo aqui, né? E a flechinha para baixo a gente diz que o spin é menos 1,5. E aí tu ia olhar a tua última informação que te deram e te disseram que o spin é mais 1,5. Então, para que o último número quântico seja mais 1,5, é porque esse subnível só tem um elétron ali. Aí se tiver um elétron ali, ele vai estar nesse orbital menos 2 e com um elétron só nesse orbital. E aí tu já vai saber o seguinte, o que tu vai saber então, depois dessa lógica aqui? Na real, tu vai saber o que está pontilhado em vermelho. É isso que tu vai saber na real. Tu só vai saber com essas informações desses quatro números quânticos que o final da distribuição eletrônica acabou em 3D1. Só que aí, meus caros, tu sabendo o final da distribuição eletrônica, é só tu voltar enchendo o resto. Se um negócio acaba em 3D1, para acabar em 3D1, até chegar no 3D1, tudo estava cheio. Então, tu tinha o 1s2, o 2s2, o 2p6, o 3s2, o 3p6, o 4s2 e acabou em 3D1. Dito isso, o que tem que fazer? É só somar essa quantidade de elétrons aqui. Ó. 2 mais 2 dá 4,
mais 6 dá 10, 12, 18, 20, 21. Aí o que tu faz? Aí você deu conta do que agora? Ah, então esses números quânticos aqui equivalem a um átomo que tem 21 elétrons. Aí tu pensa assim, ah, mas o professor me perguntou que átomo que é esse? Aí o que eu faço? Eu vou lá, pego a tabela periódica e vejo. Se um átomo tem 21 elétrons, quando ele está neutro, ele tem quantos prótons? 21 prótons. Aí eu vou lá na tabela periódica e começo a catar. Ah, quem é que tem número atômico 21? Eu não dei aula de tabela periódica ainda, né? Mas a tabela periódica, se tu olhar em linha aqui, ela está em sequência numérica. Então aqui, o 16 está aqui. Tu segue a reta aqui, 18, 19, 20, 21. Então, resposta, o escândio. Entenderam? Então, exercícios com número quântico, eles podem ser dados. Tanto dizer o átomo e pedir para dizer os 4 números quânticos do elétron mais energético, né? Ou o contrário, eu só digo os 4 números quânticos de um elétron e depois pergunto de que átomo que eu estou falando, tá? De qualquer jeito. Então aqui eu fiz mais exemplos aqui, ó. Só vou ir um pouco mais rápido, né? Porque eu acho que vocês já pegaram a manha da coisa, hein? Aqui um exemplo aqui, eu acho que o átomo mais fácil de fazer a distribuição eletrônica, né? Seria o hidrogênio. O hidrogênio, o número atômico dele é 1, ele só tem um elétron. Então a distribuição eletrônica dele vai acabar aqui, ó, um S1. Um S1, aí não tem muita dúvida, porque se o orbital o subnível S é só um orbital, e aqui o nível em que esse elétron está é no nível 1, né? O número quântico principal é 1. O segundo número quântico, isso aqui é um subnível S, então o valor do número quântico para o orbital S é 0. Tá? Esse elétron aqui só está nesse orbital aqui, não tem orbitais à esquerda ou à direita, é só ele. Então isso aqui é o número quântico magnético, é o valor 0. E como ele é o primeiro elétron a fazer o orbital, a gente diz que o spin dele é mais um meio. Então está aqui a sequência de orbitais. E aquele mesmo esquema que eu falei, né? Se eu dissesse só os números quânticos e perguntasse que átomo era, tem que ser tranquilo de fazer também. Eu ia pensar assim, acaba na camada K. Bom, se é na camada K, a camada K só tem um orbital, o zero, né? Que é o orbital S. E aí o magnético tá, né? Até aqui tu tá na dúvida, né? A única, para tu saber se nós estamos falando de um átomo que acaba em 1s1 ou 1s2, é tu olhar para o spin. Se o spin está positivo, é porque é o primeiro elétron que entrou lá. Se o spin tivesse menos um meio, aí nós já está falando de um átomo, seria 2 elétrons nesse orbital. Entenderam? Mas como aqui é mais um meio, só tem um elétron ali. Tendo um elétron ali, vai ser um S1, portanto é o hidrogênio. Se aqui fosse menos um meio, então aqui teria 2 elétrons e aqui acabaria com um S2. Um S2 seria 2 elétrons. Aí a gente vai na tabela e vê quem é que tem 2 elétrons. Está aqui, ó, o hélio. Tá? Então acho que é bem fácil, né? Opa. Então, agora vamos ver mais um aqui, exemplo. Ó. O flúor, número atômico do flúor, 9. Então, se o número atômico dele é 9 prótons, ele tem 9 elétrons, carga zero, né? Então, ó, 2 elétrons no 1s2, 2 no 2s2, já dá 4 elétrons. E aí, como são 9, só está faltando 5 elétrons. Então, os 5 vão entrar no 2p. Então, não vai encher todo o orbital, os orbitais 2p, né? Então, vai ficar o 2p5 vai acabar. Como acaba em 2p5, o subnível P ele é composto por 3 orbitais. Então, esse subnível aqui, como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses 5 elétrons dentro desse subnível? Tu desenha as 3 caixinhas ali, os 3 quadradinhos, né? Que estão simbolizando os orbitais P. Aí, pela regra de Rand, um elétron entra no orbital, o outro no outro, o outro no outro. O quarto elétron divide o orbital com esse aqui. O quinto elétron divide o orbital. Eu fiz um destaque em vermelho aqui para mostrar o último elétron que entrou lá, né? Porque é em cima desse último elétron que a gente diz os 4 números quânticos. Então, pensando nesse último elétron aqui, vamos lá. Qual é o nível que ele está? O nível que ele está já está pronto aqui, ó. É o nível 2, tá? Qual é o tipo de subnível que ele está? Ele está num subnível do tipo P. O subnível tipo P, o número quântico disso é 1, tá? Qual é o dos 3 orbitais P que existem, em qual dos 3 que ele está? Ele está no do meio. Então, o número quântico para o orbital central é 0. Tá? E como ele foi o segundo elétron a entrar no orbital, o número quântico disso é menos o número quântico de spin, né? Disso é menos um meio. Tá?
E aí, naquele mesmo esquema, né? Se eu digo só os números quânticos, eu sei que isso aqui vai acabar com 2. Aqui se acaba com... Se o segundo número quântico é 1, então é porque é 2p. E se está no zero é porque acabou aqui no meio. Aí se acabou aqui no meio, eu só fico na dúvida se eu estou falando de 2p2, né? Seria a primeira flechinha preta, ou 2p5. Aí quem responde essa minha dúvida é olhar para o spin. Ah, não, o spin é menos 1,5, então eu estou falando de um orbital que tem 2 elétrons. Então, para ter 2 elétrons aqui é porque ele encheu até o fim e voltou enchendo de elétrons. Então a gente descobriu que a configuração eletrônica acaba com 2p5. Se acaba com 2p5, tu volta contando até encher, volta para trás contando aqui, né? Até encher, e isso dá um total de 9 elétrons. Vai na tabela periódica, vê quem é que tem 9 elétrons, no caso é o flúor. Então, bem tranquilo fazer de trás para frente também, tá? Vou parar o vídeo aqui.